Hoje nós iremos falar sobre o nono desafio da liderança de altíssima performance, ok? Esses desafios que eu estou publicando diariamente praticamente, eles fazem parte de uma palestra que eu ministro mensalmente. Esta palestra hoje tem o título A Liderança Vista pelas Minhas Lentes. Por que isto? Por que este nome metafórico? Porque em 30 anos praticamente à frente de muitas equipes, eu venho masterizando ao longo das décadas práticas, habilidades, competências de liderança que funcionam, porque já tenho descartado várias práticas que eu aprendi ao longo de uma carreira grande, tanto do ponto de vista teórico, acadêmico, mas na prática, não é? A Tetralon tem sido para mim um tremendo laboratório, não é? Então, cuidando hoje praticamente de 13 pessoas, onde eu lido diretamente com elas e são gerentes e diretoria, eu ao longo do tempo fui praticando coisas, fui masterizando habilidades, conhecimentos, transformando em habilidades e praticando e dando uma rotina sistemática, e comecei a perceber claramente o que funciona e o que não funciona. Este desafio que eu vou falar hoje tem a ver com a gente fazer a gestão entre as áreas, que eu chamei de inter-áreas, né? Por exemplo, se eu sou um gestor de vendas, é certo que os inputs, né, que eu dou, o que a minha área gera, ela vai ser fornecedora de outras áreas. Então eu vendi, eu processei um pedido, eu vou levar aquilo para as próximas cadeias que irão produzir este pedido, né, assim por dizer, e fazer a entrega, não é isto? Então eu estarei dando insumos para as demais áreas. Estas demais áreas passam a ser clientes das minhas informações. Então eu fechei um pedido, eu preciso passar este pedido adiante, o contrato, tudo que ali está baseado do ponto de vista técnico, comercial. Falo do ponto de vista técnico porque o negócio da Tetralon está inserido numa venda técnica, numa venda de consultoria, ok? Então você precisa passar muitas informações técnicas para as áreas de engenharias de projetos, prepararem os desenhos, produzirem os desenhos finais, as documentações. Aí aquilo vai para uma área de logística para preparar todos os materiais, importar, comprar no mercado nacional. Depois vai para uma área de montagem para fazer a montagem baseada nesses desenhos todos, entendeu? Até chegar na área de faturamento, de expedição, entrega. Depois entra a área de Customer Success, que acompanha o pedido do cliente. Então veja, se eu sou gerente de vendas na Tetralon como exemplo, toda a minha ação, minha atividade está em cuidar de uma equipe que vai produzir uma demanda para várias áreas, aonde ela vai fornecer vários insumos daquilo que ela negociou com o cliente como elemento base para as demais áreas poderem produzir este pedido. Eu não sei o teu negócio, mas com certeza tem essa relação de cliente e fornecedor entre áreas. E aí o que eu percebo? A gerência média, muitas vezes, ela é constituída por coordenadores, gerentes, supervisores e pessoas que muitas vezes ganharam aquele status, ganharam aquele cargo por ter um tempo na empresa, por ter muito conhecimento técnico, por conhecer a rotina da empresa, nem sempre por habilidades de gestão. Okay? E nem sempre essas empresas preparam, tem uma sistemática que prepara este elemento que veio de uma área técnica, veio de uma área operacional e ganhou esta oportunidade, porque ele tem lá as suas qualidades, nem sempre ele foi preparado para ser um gestor. E muitas vezes, quando também são preparados, não são preparados adequadamente. Aí o que esses gestores fazem? Eles pegam a equipe deles, como os a galinha põe todos os pintinhos embaixo das suas asas, eles fazem os mesmos.
eles têm essas mesmas práticas, perdão, ok? E aí o que acontece? Ele fica lá protegendo a sua equipe. Aí a sua equipe entra em conflito com uma área cliente dela, que precisa dos insumos, que precisa seguir certas normas, que precisa dar informações assim, 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 que tem um workflow para esta área que, no caso de vendas, que preencheu o pedido, que fez a venda, tem que preencher lá um workflow para a próxima área, para esta área começar então a fazer a produção desse pedido, assim por diante. E aí essas informações às vezes não são bem imputadas, o processo não é seguido corretamente ou com qualidade, e aí começam os conflitos, e aí o gerente desta área de vendas começa a bater no gerente da outra, ou começa a ter essa equipe começa a discutir com a outra, começa a existir assim conflitos, insatisfações, e os gestores não sentam para conversar. Então, eles primeiro ficam numa postura de fazer a defesa. Eles não fazem a empatia. Eles não sentam numa mesa e conversam assim, por exemplo. Como que você gostaria, então o gerente de vendas falando para o gerente de logística e o gerente de engenharia, como que você gostaria, de que forma eu poderia te atender melhor? Como eu poderia você gostaria de receber essas informações que eu preciso te passar? Com que qualidade? Quais cuidados? O que te ajudaria melhor se eu fizesse assim ou fizesse assado? Esta conversa de maturidade não existe. E aí, se os gerentes não têm maturidade, se os caras que estão à frente das equipes não têm essa maturidade, você acha mesmo que a equipe dele e a equipe deles terão esta maturidade? Então, não haverá isto. E é preciso estimular a troca, a conversa saudável entre os gestores de equipes para poder orientarem as suas equipes a terem diálogo, a terem um entrosamento, a buscar um entender o outro, sempre no sentido fornecedor-cliente, cliente-fornecedor. Em algum momento você é cliente, em outro momento você é fornecedor, porque você está numa cadeia supply chain, entende? Então, esta fala, estas reuniões entre a gestão média, entre as equipes, não acontecem. E aí eles levam o problema para cima, fica um conflito constante, sempre procurando alguém acima para poder decidir, quando eles não deveriam levar esses problemas, que não são necessários, quando os gestores deveriam sentar numa mesa e combinar qual a melhor forma de fazer o trabalho, a entrega, e cada um no papel daquele momento. Hoje não, neste processo agora a minha equipe está sendo fornecedora e daqui a pouco ela estará sendo cliente, porque o que afeta ela como cliente também vai afetar quando ela for fornecedora e quando ela for cliente de outra. Então veja, os gestores esquecem que fazem parte do mesmo barco, do mesmo navio, fazem parte do mesmo projeto, da mesma empresa. Começam a ver, parece que silos, ilhas, entendeu? Tudo porque a gestão média não está sendo bem liderada, não está sendo bem preparada, não está sendo estimulada a conversar, a dialogar. E aí é um jogo que todo mundo perde. Então você que tem uma equipe, cuidando de uma equipe, veja se na cadeia que você está inserido, quando você é fornecedor, o que você deve fornecer, e quando você é cliente, o que você deve receber. Converse com o gestor da outra cadeia, tanto anterior como posterior à sua. Chame ele ou chame eles para a conversa e faça ali uma tratativa, combine as coisas todas, cheguem num acordo e aí oriente a sua equipe. Vocês vão ter que proceder assim, porque fazendo assim, vocês vão gerar este valor para aquela área e vão receber tal valor de volta. Agora, se ficar num jogo de gato e rato, se ficar num jogo de empurra-empurra, todo mundo vai perder. É óbvio. Então, por isso que a gestão interáreas tem que ser feita pelos gestores, principalmente gestores médios, tá? Que permeiam
toda a estrutura de uma empresa. Que você tem o board da empresa, mas você tem o quê? Média empresa você tem 1 ou 2 diretores, grande empresa você tem mais, mas imagina proporcionalmente a gestão média. A Tetralon, por exemplo, hoje tem eu como CEO, um controller e tem vários gerentes. Então, eu lido com todos eles, eu sempre estimulo. Recentemente coloquei 13 numa mesma sala e mostrei para eles a importância deles conversarem entre si, marcarem reuniões produtivas entre si, não ficarem comprando sempre e tomando o lado da sua equipe, vendo o sino, escutando o sino bater de um lado só. É preciso você, gestor, se antecipar e liderar esse processo com os demais gestores. E aí você pavimenta toda essa estrada e a relação será bem melhor, ok? Fica aqui a dica então. Se fez sentido para ti esse conteúdo, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para você receber notificações e compartilhe principalmente, comente, curta e compartilhe para que possa chegar este conteúdo a muito mais pessoas e poder ajudá-las também, assim como está fazendo sentido te ajudando, ok? Porque este é o objetivo desse trabalho. Muito obrigado, até a próxima.